Olá, meus irmãos, é um prazer estar com vocês e desejo que todos estejam bem. Meu nome é Neuza, sou colaboradora do Grupo Fraternal Hilarion. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos dos ensinamentos de Jesus. Antes, porém, eu quero convidá-los à nossa prece inicial. Jesus nos ajude, limpe de nós toda e qualquer influência que possamos ter agora, para que possamos estar em nossos lares mais leves, com mais amor, com melhores propósitos, que possamos estar nesta sala de reunião, com a mente limpa, desanuviada, para aprender, e que possamos entrar agora dentro dos nossos sentimentos, das nossas emoções, aliviar-nos e deixá-los mais leves. E assim, na certeza de que Jesus nos prepara para este momento, nós vamos saudando os nossos mentores individuais. Vamos saudando a todos aqueles benfeitores que cuidam da segurança, que cuidam da higienização e da proteção de todos. Gratidão a esses irmãos tão queridos. Nós também agradecemos ao Mestre Hilarion, o patrono de nossa casa. Agradecemos a todos aqueles irmãos tão queridos, aqueles benfeitores, aquela legião de amados que cuidam, que trabalham dioturnamente em benefício da humanidade. E com esses irmãos queridos, nós já saudamos e agradecemos a nossa querida mãe, Maria de Nazaré, rogando a esta Senhora que sede conosco, que nos auxilie para que possamos sempre dulcificar os nossos corações, as nossas palavras, o nosso entendimento. Que a Mãe possa recobrir a cada um de nós com este manto de luz e de paz que lhe pertence. E é esta Mãe tão amada que nos entrega para seu Filho, que é o Mestre Jesus. Mestre Jesus, irmão querido, sintam Jesus abraçando cada um de nós. Jesus conhece todas as nossas qualidades, conhece as nossas potencialidades, conhece também as nossas dificuldades. E Ele nos fortalece para vencer cada uma de nossas dificuldades. Tenhamos a certeza disso. E é Ele que nos entrega a Deus Pai Criador, que é o Senhor de nossas vidas. Pai de infinita bondade, gratidão por tudo que nós temos, por tudo que nós somos. Gratidão, Pai, pelo dom da vida, por esta encarnação. E a Ti, querido e amado, nós oferecemos a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Eu desejo que todos estejam bem, que todos estejam se sentindo confortados com
o amparo de Jesus e vamos à nossa tarefa de hoje. A nossa tarefa de hoje será refletir sobre o capítulo 15 do livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, e é Emmanuel que traz estas mensagens, esses esclarecimentos tão profundos dos ensinamentos do querido Jesus. O título da nossa lição é Conversão. Esta lição, ela é um versículo tirado do capítulo 22 do Evangelho de Lucas, e o versículo é o 32. E ele nos diz o seguinte: E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. É uma frase que traz muita profundidade no seu contexto, não é? Mas para que a gente possa fazer um entendimento melhor, é importante que nós saibamos de que forma que ela foi dita, em que situação que Jesus disse esta frase, né? Para que possamos facilitar o nosso entendimento. Esta frase foi dita por Jesus quando da última reunião com seus discípulos, na última ceia. Aquele momento, ele era um momento melancólico, um momento de reflexões profundas, de ensinamentos e considerações de Jesus para com seus discípulos. Jesus estava preparando aquelas criaturas para os momentos difíceis que se aproximavam. Jesus procurava levar o encorajamento, o consolo àqueles companheiros que estiveram com ele por um bom período, presenciando os seus feitos, acompanhando-o em seus feitos e também aprendendo com Jesus, né? Era chegado a hora do mestre enfrentar o seu martírio. Depois da última ceia, Jesus vai para o horto, né? E a sequência dos acontecimentos é que Jesus vai preso e vai para o seu Calvário, onde será crucificado, né? E sendo que Jesus iria se afastar dos seus discípulos, né? Ele trazia naquele momento este apoio maior, porque eles teriam que seguir a sua caminhada sem a presença física do mestre, né? Jesus, naquela noite, aconteceram muitos fatos simbólicos, né? E dentre eles, Jesus, percebendo a fragilidade dos seus discípulos, Jesus se levanta, tira a sua túnica, amarra em torno da cintura, como se ele, o seu chale, sua túnica, como se ele fosse um escravo, da forma como os escravos faziam naquela época. Ele pega um jarro de água e põe-se a lavar os pés dos discípulos, demonstrando o que esperava que fosse feito quando da sua partida. E ele diz para o seu grupo: Vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Se eu, senhor e
mestre vos lava os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fizer sinceramente o menor de todos. Foi neste contexto que Jesus disse a Pedro esta frase: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, isto é, fortaleça, estimula, sustenta os teus irmãos. E aqui cabe uma pergunta: por que será que o mestre se referiu a Pedro desta forma? Pedro foi o discípulo mais próximo de Jesus. Esteve com ele nos últimos 3 anos de vida. O mestre Jesus, ele frequentava a casa de Pedro. Era uma casa simples, modesta, mas Jesus sempre estava ali na casa de Pedro, e Pedro presenciava os feitos do mestre, né? Pedro presenciou quando Jesus limpa o corpo do leproso de suas chagas, quando Jesus traz a visão aos cegos, né? Quando ele traz a razão aos dementados. Pedro presenciou também uma outra cena lindíssima, quando Jesus passa pela transfiguração, junto com Moisés, com Elias. Lá também estava Pedro. Foi um momento belíssimo. Então nós podemos entender que Pedro participava efetivamente dos passos do Cristo naquele período, né? E por que Jesus ainda se referia a Pedro de uma forma em que você, meu filho, meu irmão, ainda não está preparado, porque é só quando tu te convertertes que você poderá fortalecer, estimular e sustentar os teus irmãos. Diante de tudo que Pedro viveu junto a Jesus, ele ainda não havia se convertido. Ele acreditava em Jesus. Sim, ele acreditava. Ele acreditava nos ensinamentos do mestre? Sim, ele acreditava. Mas ele ainda não estava transformado. Ele ainda não estava convertido. Pedro conquistou a sua conversão através do trabalho. Vamos lembrar aqui, quando Jesus se foi, Pedro ficou à frente da casa do caminho. Foi ali que ele esteve, para e passo com a dor do seu semelhante. Foi ali que ele cuidou de manter aquela organização na casa do caminho. Foi ali que ele teve que aplicar, desde do amor, desde a caridade, a disciplina, a responsabilidade para com o seu semelhante. Mas o trabalho de Pedro não foi só no âmbito externo, no âmbito material. O trabalho de Pedro, esta conversão de Pedro, ela chegou através de muitos sacrifícios pessoais, das lutas travadas consigo mesmo, visando vencer os defeitos que ainda possuía, visando fazer a sua transformação efetiva. Foi destes esforços constantes para vivenciar uma vida reta que Pedro efetivamente se torna o pescador de homem que Jesus havia falado. Muito bem. Assim como nós,
Olha, agora é aquele momento que nós vamos olhar para nós mesmos. Nós conhecemos as verdades do Cristo. Acreditamos nessas verdades. Mas a transformação interior, ela não se dá de um dia para o outro, mas sim um pouco a cada dia, como aconteceu com Pedro. Se ele que estava tão íntimo de Jesus, ele ainda não havia se transformado. Não é verdade? Vamos lembrar aqui de como a gente pode fazer essa transformação. Nós encontramos um exemplo em Santo Agostinho. Ele nos dá, sim, um exemplo de como ele fez para fazer a sua transformação, né? Santo Agostinho, ele se perguntava ao final do seu dia se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a lamentar dele. E foi assim que ele passou a se conhecer, a se perceber e foi pontuando o que precisava melhorar em si. Assim somos nós. Se nós não nos conhecermos, como nós vamos saber o que a gente precisa manter porque é bom e melhorar porque ainda está falho? É aquela luta interior que Pedro fez consigo, que nós também estamos buscando fazer conosco, quando nós buscamos os ensinamentos de Jesus, é exatamente isto. Mas esse ensinamento, ele não pode ficar só na parte didática, não, ele tem que ficar na parte efetiva, na parte educativa. Meus irmãos, é um trabalho constante. Converter-se aos ensinamentos de Jesus é converter-se ao bem maior. É possibilitar a nossa evolução como espírito. É caminhar e exemplificar o que é correto. Os ensinamentos de Jesus, eles permeiam tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é amoroso. Não basta a gente dizer, eu creio. Não basta nós dizermos, eu conheço os ensinamentos de Jesus. Mas e a transformação? E a transformação? Vamos lembrar aqui de quando Jesus exemplifica, nós falamos logo lá no comecinho da nossa fala, né? Quando Jesus exemplifica aos seus companheiros, né? Quando ele diz se ele lava os pés, que eles deviam igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. O que é lavar os pés uns dos outros no caminho da vida? É auxiliar os nossos irmãos, não é apenas os irmãos consanguíneos, mas todos aqueles que fazem parte desta humanidade, na medida que nós podemos. Não podemos atingir toda a humanidade, mas podemos atingir quem está do lado da nossa casa, não é verdade? E ele disse exatamente isso. E ele diz, fazei isso, cuidais um dos outros, porém com toda a humildade. Porque só o trabalho através da humildade, feito com humildade, é que tem este valor. Não é o trabalho da ostentação, não é o trabalho da demonstração de que eu estou
andando no caminho reto. Eu não demonstro que ando no caminho reto. Eu ando no caminho reto. Porque é assim que Jesus ensina, que não existe meias bondades. Ou você realmente se converte aos ensinamentos de Jesus, ou nós não estamos ainda no processo dessa evolução tão almejada. Nós a conhecemos, mas se não praticarmos, a nossa evolução acontecerá, porque ela vai acontecer para todos nós, mas poderá demorar um tempo. Então, meus queridos irmãos, este versículo, ele é muito importante para que nós tenhamos para nós entendermos que o importante é praticar. O importante é viver, mas é um viver verdadeiro. Porque quando nós apenas cremos, quando nós apenas acreditamos, nós somos como uma árvore de raiz frágil, que vem um vento e a derruba. Assim somos nós. Se nós só cremos nos ensinamentos de Jesus, qualquer dificuldade que vir, nós vamos desmoronar. Mas se nós nos convertermos aos ensinamentos de Jesus, nós teremos aquela árvore de raiz profunda, que toda e qualquer dificuldade da vida pode nos abalar, pode, mas não vai nos derrubar, porque nós estaremos transformados, nós estaremos realmente convertidos a esses ensinamentos. E qual é o maior ensinamento que Jesus nos trouxe? É amar ao Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Este é o maior ensinamento. No momento que amarmos o nosso próximo, como nós nos amamos, e amarmos a Deus acima de qualquer condição, com certeza nós estaremos transformados efetivamente. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos auxilie nesta caminhada, porque é uma caminhada que exige de nós muita perseverança, exige de nós muito orar e vigiar. Orar para não se afastar do plano maior e vigiar para não cair nas tentações terrenas. Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos auxilie para que possamos, todos os dias de nossas vidas, melhorar um tantinho mais. Graças a Deus. E é nesta gratidão profunda que nós vamos, já para finalizar, deixar aqui uma vibração de muito amor para todas as necessidades deste dia e desta hora. Uma vibração de muito amor por cada uma daquelas criaturas que estão galgando a cada dia a sua transformação. E uma vibração de muito amor para todos aqueles nossos irmãos que ainda sequer conhecem o Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, que a paz do Mestre, que o amor de Mãe Maria e que as bênçãos de nosso Pai se faça presente em nossas vidas, agora e sempre. Graças a Deus.